Seja bem-vindo, startupeiro, empreendedor de startups, professor Lauton Benatti falando, ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. Seja sempre bem-vindo à transmissão, direto pelo YouTube, direto pelo Facebook, pelo Instagram também. E aqui eu quero conversar com vocês sobre talvez um grande momento que o empreendedor ele batalha, né? Que é quando chega o dinheiro, ou seja, cheguei o dinheiro agora, chegou o investimento, legal, fica aquela comemoração bacana, e aí vem a próxima pergunta. E agora? O que eu faço? Chegou o dinheiro, chegou o investimento, o que eu faço? Porque de fato realmente fica essa dúvida, né? O que fazer depois que recebe o investimento? Como é que vai ficar no final das contas? O que vai acontecer, né? Então, lógico, vai chegar o grande dia mesmo, tá? Você que é startupeiro, você que é investidor de startup, é importante você entender que vai chegar um momento em que os investimentos vão acontecer, tá? Inevitavelmente. Então, os investidores vão aportar dinheiro na sua startup, vai chegar aquele momento de felicidade, vai durar um segundo e depois vai falar, e agora? Vai entrar aquele pânico, o que eu faço? Né? Então, o que eu vou fazer com o dinheiro? Quais são os procedimentos que você deve seguir para usufruir dos recursos? Como prestar contas, né? Então, essas questões. Como evitar questionamento pelo uso indevido dos recursos. Lembrando que assim, né? Os investidores, eles entendem os riscos. Eles até aceitam perder dinheiro, tá? O investidor de startup, ele está ciente do risco que está envolvido na startup. Ele topa perder o dinheiro, ele aceita. O que ele não aceita é o mau uso do dinheiro. Em hipótese alguma, né? Então ele não tolera o uso indevido dos recursos, tá? Olha que interessante, é o que eu estou falando. Ele vai aceitar o prejuízo, mas ele não vai aceitar o uso indevido. Isso significa que se você tiver que se arriscar com o dinheiro, você tem que tomar muito cuidado, porque sim, você vai poder fazer os investimentos, você vai receber o dinheiro, você vai poder aplicar na sua startup, você vai poder fazer o jogo do negócio, você vai poder se arriscar dentro daquilo que é o tolerável, né, tudo mais, mas você não pode fazer mau uso. E você vai ter que prestar contas, é importante deixar claro, certo? Então, olha que interessante. Se por um lado os recursos são bem-vindos e necessários para a startup, por outro lado, o que acontece? Se o empreendedor fizer mau uso do recurso, além dele ficar queimado no mercado, porque sim, o empreendedor ele pode ficar queimado no mercado, você não pode, em hipótese alguma, fazer isso, certo? Você pode até errar, você até pode, né, de algum momento, dar um prejuízo, ou até, para você ter ideia, no extremo, pode até quebrar a startup, mas não pode fazer o uso indevido, ou seja, coisas que acontecem, né, do mercado, como por exemplo situações externas, movimentações externas, está previsto no recurso, né, no cotidiano, certo? Mas você pode até responder juridicamente pelo uso indevido dos recursos. E isso não pode acontecer, porque senão já era, você nunca mais recebe investimento. Então, a gente vai conversar sobre como elaborar um planejamento adequado, como prestar contas, como estabelecer um direcionamento para o uso dos recursos, em quanto tempo, como lidar com as expectativas dos investidores. E é nesse momento que eu peço para que você se inscreva no canal, acompanhe o nosso conteúdo, dá o seu like, aí é gratuito, certo? Então ele é importante para que faça, né, validade para que dê valor a esse conteúdo. Eu já vou direto ao assunto já para a gente conversar, certo? Então, estou aqui com vocês aqui, chegou o investimento e agora o que a gente faz, né? Então essa é a dúvida que a gente tem. O que a gente vai fazer, né? Então nesse momento, chegou o investimento. Primeiro, você precisa entender que o investimento não chegou de graça para você. Não é dinheiro de graça, mas também não apareceu simplesmente de uma maneira, digamos, aleatória. Isso não vai acontecer. O investidor, ele sabe o que ele fez, tá? Pelo menos a maior parte dos investidores. Eu não estou dizendo todos aqueles investidores que não são os investidores tradicionais de startup que sabem o que estão fazendo, eles estão fazendo o direcionamento correto dos recursos, né? Eu estou dizendo, de uma forma geral, o investidor padrão, aquele que conhece o mercado de startups, que ele sabe o que ele está fazendo, ele tem noção dos riscos. Os investidores que não são especialistas, como por exemplo, seus parentes, amigos, né? Os 3F, né? Que a gente já falou algumas vezes. Vou repetir, FFF. Family, Friends and Fools, né, que são parentes, amigos e
conhecidos aí que não são, digamos, os especialistas, né? Eles colocam o dinheiro na sua startup porque acreditam em você, né? Então, simplesmente assim. A gente brinca que é o dinheiro da avó, né? O dinheiro da avó, a avó não questiona, a avó vai lá e dá o dinheiro para você, né? Agora, o que a gente precisa entender é que vai chegar esse investimento e para o investidor que conhece o mercado, ele já tem um efeito comparativo de outras startups, o que as startups fizeram. E é por isso que ele já espera naturalmente um caminho a ser seguido. E esse caminho, ele está muito respaldado, pasme, no comportamento seu como empreendedor. Ele realmente tem um peso muito grande nesse caminho do investimento, considerando que ele espera que você, como empreendedor, você siga um caminho natural do investimento, que diz que você faz a estruturação básica do seu negócio, depois você faz as primeiras vendas, aí você vai testando o produto, faz melhorias do produto, faz melhorias do sistema, parte depois para uma estruturação da startup e depois segue o crescimento. Não se preocupe que nós vamos repetir aqui, a gente vai falar sobre essas partes aqui, certo? Mas a grande questão é, chegou o investimento, o que fazer? Tá bom, então tudo bem, então vamos conversar sobre isso, né? Aqui eu já vou abrir já os três já para você, tá? E acompanha aqui, né? Você tem um caminho do investimento. O caminho do investimento ele chegou para você, não foi aleatoriamente. Ele chegou para você porque o investidor ele confiou, ele já foi seduzido já pela sua proposta. Então esse caminho do investimento ele não foi de graça. É isso que eu quero considerar para vocês, tá? Ele de fato ele fez uma construção do enredo, você empreendedor, que convenceu os investidores que era um bom negócio colocar o dinheiro na sua startup. Então a gente está considerando aqui, é importante deixar claro, que a gente está considerando que você já fez a parte mais difícil, que era convencer o investidor a colocar o dinheiro. Agora aqui o que a gente precisa fazer agora é fazer o uso esperado dos recursos. E aqui a gente vai ter que ter bem em mente o que você vai fazer com esses recursos. E aqui vem a visão do planejamento de longo prazo, considerando um aspecto muito complexo da startup, que é a escalabilidade. A previsibilidade dos recursos é muito complexo, porque a gente tem um monte de variáveis não previstas ou situações de mercado que não podem ser mapeadas, né? As variáveis incontroláveis, as variáveis de fora do mercado, mas ainda assim, o uso dos recursos tem que estar mapeado e tem que seguir uma trilha que essa sim é a trilha esperada pelo investidor. Afinal de contas, o investidor ele não ficou seduzido pelo seu negócio na forma como ele está hoje, porque hoje o seu negócio está pequeno. O que ele ficou seduzido? Ele ficou seduzido pela promessa futura de ganhos. É isso que o investidor fica sempre seduzido, não é hoje. Hoje, o que ele fica seduzido? Para você ter ideia. Como é que você seduz o empreendedor, o investidor hoje? Pelo seu perfil. Você como empreendedor, você como startupeiro, você vai, de fato, convencer, né, os investidores que o seu negócio é um ótimo negócio, à medida em que você demonstra, de uma forma ampla até, que você consegue segurar o BO, que o que você está propondo vai ser possível, né, almejável, né, que é possível alcançar, e principalmente a forma como você conduz os negócios é o que vai ter um peso muito grande. Mas o uso dos recursos não adianta, esse vai ter que seguir o caminho planejado. E é lógico, espera-se resultados. Esses resultados vão ter que alcançar. Professor Lauton, pode demorar mais do que o previsto? Poder até pode. Você vai fazer uma pergunta que eu não tenho como te responder. Ué, demorou. Você previa que ia demorar 24 meses, demorou 30 meses? Quem sou eu para falar que isso não é possível? Lógico que isso pode acontecer. É óbvio que isso vai acontecer. Né? Pode acontecer. Não é que é óbvio que vai acontecer. Pode acontecer. Pode demorar 20 meses, pode demorar 24, pode demorar 36. Pode nunca vir, inclusive. É importante que você entenda isso. O resultado ele pode não vir, uma vez que possa ter acontecido um planejamento incorreto dos recursos. Né? Ou uma visão deturpada do mercado, ou
há uma ausência de variáveis que não foram contempladas, que agora elas apareceram com mais evidência. Você não previa isso e apareceu, e surgiu. E é resultado que agora você vai ter que se virar, você vai ter que reconduzir os caminhos, reformular e convencer, inclusive, os investidores que já colocaram dinheiro que o que você está fazendo é um bom negócio. Agora, entenda, o investidor, ele, para startup, uma vez que ele colocou o dinheiro no seu negócio, dificilmente ele vai sair, né, te metralhando com situações como, por exemplo, cadê meu dinheiro? Essas coisas. Não vai acontecer desse jeito. Vai acontecer se ele perceber que o dinheiro não está sendo feito, né, o uso devido dele conforme o previsto no planejamento. Isso sim. Professor Laudo, o que é esse uso indevido? O que significa isso? Bom, significa, vou no verbo, tá? O investidor colocou dinheiro aonde? Em você ou no seu negócio? Foi no seu negócio, não foi você. Ele não deu dinheiro para você. Toma, João, leva o dinheiro, faz o que você quiser. Não. Colocou, João, você tem startup XYZ, tá aqui o dinheiro, aplique na startup XYZ, faça multiplicar. É isso que o investidor fez. E você começa a usar dinheiro para você. É óbvio que você está pedindo para ser processado. Literalmente, não tem minhas palavras, tá? E a grande questão é esse uso indevido não é a questão do risco do negócio. É justamente o fato de você ter um direcionamento que não está correto. Por isso até que muitos investidores eles colocam os recursos em tranches, né? Ou pedaços, vamos colocar assim, né? Ele coloca digamos que ele prometeu para você um número aleatório aqui que eu vou falar, por exemplo, R$1 milhão, tanto faz, né? Então tá bom, então ele coloca lá 300 mil, 300 mil, 200 mil, 200 mil, ele vai colocando em partes. Por quê? Porque ele está esperando que você siga o caminho, né? E é uma forma também de minimizar os riscos para o investidor, à medida que você vai fazendo direcionamento. Mas aí tá tudo em contrato, então também não é uma questão assim, ele vai dar, não vai dar o dinheiro. Não é isso, né? Também não entra por esse caminho, né? A questão contratual é importante, é bastante relevante. Aqui, inclusive, também parte do princípio que o due diligence, né? E tem conteúdo no canal para vocês, certo? Tem conteúdo no canal, né? Até no próprio material do método Startup 60 tem um descritivo completo do due diligence, que é uma das coisas complexas. Você provavelmente já fez, porque nenhum investidor coloca o dinheiro antes de fazer o due diligence. Então, eu estou considerando que você que está me escutando aqui, né, você já está na situação que você já fez o due diligence. Professor Lauto, o que é due diligence? Então vamos lá, o conteúdo no canal está disponível. Né? Manda pergunta para mim, que aí eu te respondo. Tem no método Startup 60 e principalmente é um procedimento em que você faz a diligência da sua startup, você entrega, né, um conjunto de documentos e faz todo um planejamento, faz toda uma sequência de informações, documentos e dados que assegura, ou pelo menos minimiza, segura não é a palavra, mas minimiza os riscos direcionados para os investidores. Né? Então é mais do que uma juntada de documentos, muita gente entende só como uma simples juntada de documentos, não é, né? É um procedimento que é feito justamente para que os investidores eles tenham confiabilidade, que tudo que está previsto no contrato seja respeitado. Né? Então eu estou considerando aqui que você já fez o due diligence, porque se você não fez, você não recebeu o dinheiro. Só vai receber o dinheiro depois de ter feito. Simples assim, não tem conversa. Né? Ninguém vai te dar o dinheiro sem fazer o levantamento da documentação, do procedimento, do histórico, do planejamento, do que vai ser feito o dinheiro. Então essas coisas todas. Né? Então aqui a gente vai considerar que teve um caminho do investimento até chegar aqui. Então o dinheiro ele foi seguindo por uma trajetória. Antes você não tinha, depois conversou com o investidor, aí houve um namoro, né? O momento da sedução, o investidor acreditou no seu potencial, colocou dinheiro. Aí você falou o seguinte, vou usar o dinheiro para isso, isso e isso. Ele acreditou, né? Não na crença simples, ele falou, legal, bacana, compartilho, legal, toma meu dinheiro aqui, usa o dinheiro. E aí você está dizendo o seguinte, a gente espera tal resultado. Legal, bacana. Pode ser que tenha uma oscilação no resultado? O que você acha? Manda aqui nos comentários. O que você acha? Você acha que não tem, né, oscilação no resultado? Óbvio que tem, com certeza. Mas coloca aí, eu quero escutar a sua opinião, tá? Coloca aí, né, o uso dos recursos aqui, mas é lógico que vai ter uma possível oscilação. Mas tudo bem, tá? Algum resultado é esperado. Então, esse caminho é natural. Agora, o próximo passo é o que você precisa fazer. Então, quando a gente chega por esse caminho, então agora sim a gente vai ter que ter uma noção de o que fazer efetivamente. Deixa eu botar aqui para que você consiga enxergar, né? Agora está melhor para você vai conseguir enxergar.
Vamos lá agora, passo a passo. Tá resumido aqui, mas a gente vai poder entender. Primeiro é planejamento dos recursos nas diferentes áreas de atuação da startup. E o que isto significa? Significa que para a sua startup crescer, o dinheiro veio e ele veio com um propósito, uma premissa. O dinheiro vai ser utilizado 30% para isso, 20% para isso, 15% para isso, 5% para aquilo, 10% para aquilo. Então, você tem um planejamento do uso dos recursos nas diferentes áreas de atuação da startup. Então, enquanto você estava captando os recursos, conversando com o mercado, discutindo com os investidores, o investidor perguntou, mas você vai precisar o dinheiro para quê? Para que serve o dinheiro? Você vai usar para quê o dinheiro? Você não, vou utilizar para isso, aquilo lá. Tudo bem. Fez sentido para o investidor? Então o investidor ele compartilhou da visão. Não, realmente, eu compartilho dessa visão. O que você está direcionando faz sentido. Tá? Legal. Então agora o que você precisa fazer? O que está definido tem que ser direcionado. Então ele te deu lá X mil reais, X milhões de reais, não importa o valor. Tá bom, então o percentual é para aquilo. Tem que estar claro, tem que ter clareza nisso. E como é que a gente traduz no investimento essa clareza? A gente traduz em formato de governança, transparência. E como é que a gente traduz governança e transparência? Prestação de contas, relatório, direcionamento. Está aqui os gastos, está aqui os comprovantes, está aqui o planejamento. Um bateu com o outro. Fechou. Era o que estava previsto. Estava previsto que eu ia usar 150 mil reais para isso. Está aqui o planejamento. Está aqui os gastos. Está aqui a conciliação. Juntou. Está direcionado. O investidor passa a ter confiança que está dizendo o seguinte. O planejamento foi previsto a isso. Pode ter mudanças no meio do caminho? Óbvio que pode. A gente está no campo da startup. É lógico que pode. Tudo pode. Né? Então você pode ter mudanças de planejamento, pivotagens, pode ter essas coisas. Aconteceu isso? Chama o investidor e fala o seguinte. A gente está observando tal coisa. Qual a premissa? Essa variável aqui é diferente do que estava previsto. Essa situação, houve uma mudança no cenário. Essa variável aqui subiu ou desceu. Essa outra não existia, passou a existir. Reconfiguramos o plano agora, então, que era esse, se tornou esse aqui. Essas são as novas etapas. Já usamos dinheiro aqui, a gente vai agora ter que dar aquela curva, não sei o que, tudo mais, conversa com o investidor. Faz sentido para o investidor? Você precisa deixar claro. Você não pode ficar com medo do dinheiro fugir. Não. Tem que fazer clareza, porque senão o investidor pode se sentir traído, literalmente, ele pode se sentir traído pela startup, porque ele previa um determinado caminho, você está seguindo outro caminho. Na maior parte das vezes, na maioria absoluta das vezes, uma vez que você presta contas, que é o que o investidor quer, ele quer que você preste contas. Então, o planejamento dos recursos nas diferentes áreas de atuação da startup é para isso que serve. Inclusive a prestação de contas. O que é a prestação de contas? Foi previsto isso, foi gasto isso. Planilha simples e conciliação financeira. Gastos, comprovantes, documento, prestação de contas. Antes que o investidor peça recursos, o que você faz? Você já prepara. Uma forma de fazer isso é combinar contratualmente quando é que vai acontecer a prestação de contas. É a cada 2 meses? É a cada 15 dias? É mensal? Qual que é a prestação de contas que acontece? De uma forma geral, define-se lá um intervalo de tempo e você vai prestando contas para isso. Lógico, não convém que você faça a prestação de contas diária ou semanal. Não é esse o caminho, porque você vai perder muito tempo fazendo documento, né? Então isso pode fazer com que você perca o foco. Isso até faz parte de um dos processos da startup, né, de você ter o foco direcionado no crescimento. Então, combinado. Lembrando que quando a gente fala investidor, entenda. Aqui, principalmente nesse estágio, né, early stage, que talvez seja o seu caso, não estou falando do investimento institucional, estou dizendo um early stage, um primeiro investimento, um segundo investimento depois que aconteceu o investimento dos familiares, do próprio bootstrapping, que eu já falei sobre isso, que é o seu próprio dinheiro do bolso. Aqui ainda assim a gente está falando de um early stage ou de uma primeira rodada de captação. Então, nesse sentido, você ainda está fazendo uma construção do caminho e para isso agora é importante que a gente fale o passo a passo, recomendado, padrão,
que acontece dos investimentos, tá? Startup, de uma forma geral, funciona assim. Logo no começo, ideia, dinheiro inicial para fazer essa ideia existir, tá? Depois que a ideia existe, como é que a ideia existe? Às vezes é um protótipo, às vezes é uma funcionalidade, um aplicativo, um sistema básico do básico do básico. Até um pré-MVP ainda, tá? Não estou nem falando de MVP, estou falando um pré-MVP. É antes do MVP, é antes, tá? Então, às vezes, você ainda está fazendo o desenho, tá? O desenho, ok? Tudo bem. Então, você precisa disso. E aí, depois, o próximo passo, você precisa o quê? Validar a ideia. Tá? Por isso que veio o conceito lá de POC, que a gente já conversou, tem conteúdo no canal, né? Da prova de conceito. Conceito do MVP. Então, você vai testar produto, quando é MVP, e o mercado, POC, né? Prova de conceito, você testa o mercado, beleza, testou, legal, bacana. Tem gente que quer, tem gente que gosta, tem gente que usa, o mercado faz sentido para o mercado, ele vai comprar. Tem gente que está disposta a comprar, tem gente que está disposta a usar. O uso que está previsto no MVP já é funcional, ótimo. Foi para funcionar. O que é botar para funcionar? Primeiras vendas. Ok? E aí o que você precisa fazer? Um esforço de captação. E tudo isso que eu estou falando é ainda sem investimento. Sem investimento. Tá? Talvez um dinheiro pequeno aí, de um pequeno edital de fomento, familiares, dinheiro seu. Não tem ainda dinheiro do investidor. Não tem. Não tem. Certo? Ainda é por tua conta. Na maior parte das vezes. Ou se tem um investidor, ainda a gente está falando de um valor bem incipiente. Vai colocar 100 mil, 200 mil reais. Entendo, não estou menosprezando o dinheiro, mas considerando que a gente está falando de um negócio que pode se tornar um valor de 1 bilhão de dólares, um unicórnio, né? Fazer o primeiro investimento de 100, 200 mil reais é, né, muito incipiente, né? Um negócio que tem um potencial de crescer, de se tornar um negócio de 80 milhões, 100 milhões, 300 milhões, 1 bilhão. Então você entende essa escala de valores, ok? Mas de uma forma geral é assim. Ideia, tornar real a empresa, tornar real o MVP, fazer os testes do MVP, funcionalidade ok, aceitação do mercado ok, começa as primeiras vendas. Vai sair atirando para fazer venda para todo lado? Não, ainda não. Não. Você precisa testar ainda no mercado, fazer as primeiras vendas, escutar o cliente, ter experiência do usuário com bastante cautela. Eu vou fazer conteúdo de experiência do usuário, porque isso é importante. Já tem conteúdo de experiência do usuário, mas eu quero fazer mais. Isso é importante para você, startupeiro, entender, sabe, como é que funciona a ideia do cliente, né, do usuário, para ele usar seu produto, usar realmente na íntegra todas as funcionalidades, ok? Para você entender o que ele está fazendo. Mas legal, fez experiência do usuário. Próximo passo, feedback básico, ajustes. Depois, na sequência, começa a vir a necessidade de investimentos. Aí é o momento que começa. É interessante uma rodada. Por quê? Porque olha o caminho. Fiz ideia, fiz MVP, botei para funcionar, fiz as primeiras vendas, percebi a experiência do usuário, retornei, já estou fazendo os primeiros ajustes. Agora, a sua startup, ela provavelmente ela vai subir o patamar. O que é subir o patamar? Começa a ter necessidade de recursos humanos, inclusive, mão de obra, sistemas, processos, logística, outras funcionalidades. A coisa começa a ficar cara. Por que começa a ficar cara? Porque começa a ter custos a mais. Você já começa a ter uma necessidade maior de sistemas, você já começa a ter uma necessidade maior de recursos, você já começa a ter uma necessidade de gente, de procedimento, de fluxo, de documento, de atendimento, suporte, ou seja, começa a subir o patamar. Então, é um caminho natural que nesse momento o investimento é bem-vindo, porque aí você consegue conciliar todas essas questões. Dá para fazer sozinho, professor Lopes? Dá, mas aí você vira praticamente empresa tradicional, que não está prevista aquela estourada da escalabilidade, sabe? Daquela subida da escalabilidade. Você entra como se fosse uma empresa tradicional, que segue passo a passo, passos lentos. É a pizzaria do bairro. Né? Tudo bem, bacana, vai crescer, mas é lento o negócio, é gradativo, né? Com recursos próprios. Né? Então, tudo bem, eu acho o máximo o empreendedor, mas para startup, pode perder o bonde. Por quê? Porque tecnologicamente falando, a gente não está trabalhando no mercado consolidado, é um mercado que primeiro que pegar, cresce. Né, os primeiros, né? Então você tem que crescer e às vezes você pode ficar para trás. Então aqui o investimento é interessante e agora vem um ponto extremamente complexo, que é
você prever a necessidade de recursos num patamar muito distante do que você está. O que significa isso? Hoje você está faturando R$1.000, R$10.000, R$50.000, alguma coisa assim. Tá? Ou seja, não estou dizendo muito ou pouco, mas você está dentro de um ambiente ainda controlado. Pode ser 1.000, pode ser 50.000. O que eu quero dizer é, você vai pular de 1.000 para R$350.000 e de 50.000 para R$1,5 milhão. É difícil, de fato, para qualquer empreendedor, esse salto de raciocínio, de conhecimento, de estruturação, né, de recursos para gerenciar faturamento de R$50.000, R$30.000, para uma gestão de R$1,5 milhão, 2 milhões, 4 milhões. É muito complexo isso. Isso não é convencional, isso não é intuitivo. Por quê? Porque uma coisa é você gerenciar 2, 3 funcionários, e a outra é você gerenciar, às vezes, 40, 50, 200 funcionários, com vários canais de distribuição, com várias questões, outros aspectos que você nem sabia que existia, como questões jurídicas, contábeis, suporte técnico, garantias, seguros, outros aspectos que sequer estavam previstos naquele momento. E você vai ter que prever tudo isso logo de cara. E isso é realmente não usual, não convencional. É complexo mesmo. E aí você precisa ter esse raciocínio do crescimento da escalabilidade, do escalável, que é o que faz com que a sua startup se torne lucrativa. Você vai começar pequeno e tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu diria até para você, tá? Para você ficar tranquilo, né? Você que é empreendedor de startup, escuta o que eu tô falando. Provavelmente você vai começar até manual, literalmente. Planilha no Excel, sabe? Coisa simples, às vezes com uma planilhinha, um arquivo, tá? Um banco de notas, sabe? Você provavelmente vai começar com isso e tá tudo certo. O que não pode é terminar com isso. Começar pode, terminar não pode, porque você tem que prever aquela curva, pá, aquele crescimento lá, né? Escalável. E aqui sim, você não consegue sobreviver a sua startup se ela não tiver essa previsibilidade, perdão, não é a previsibilidade, a previsão. A previsibilidade é uma outra contexto, você acreditar no que vai acontecer, mas a previsão de quais os recursos que serão necessários, o tamanho dos recursos, os braços que você precisa seguir, né, para conseguir gerenciar essas questões. Então precisa deixar muito claro esse aspecto no seu planejamento, e para isso você tem que ter esse esforço de fazer um planejamento de recursos nas diferentes áreas de atuação da startup. E aí o próximo passo que a gente tem que entender é quanto tempo eu faço isso. De uma forma geral, eu, professor Lauto, recomendo que a gente tenha um tempo previsto para os recursos, normalmente de 24 meses. Mas por que esse número? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, sim, mas a ideia é que, de uma forma geral, entre uma rodada de investimento e a outra, dificilmente antes de 24 meses, 2 anos, não rola. Pode acontecer? Pode, mas na prática, as rodadas de investimento demoram algo como 2 anos. Pouco mais, pouco menos, mas definitivamente não é menos de um ano. Tá? E demorar muito mais, depois de 3, 4 anos, você pode perder o bonde. Que aí você vai precisar depois crescer. Imagina, você está hoje gerenciando 40, 50 mil reais de faturamento, R$1.000 de faturamento, 10 mil reais de faturamento, você vai pular para 800, 900, 1 milhão de reais, depois você vai pular para 12 milhões, 15 milhões de reais. Você está nos saltos. Você sai, dá um salto, depois você sai, dá outro salto. E você vai dando saltos conforme as rodadas de investimento. Que isso faz com que te coloque num patamar superior. Então, a grande questão aqui é que quando a gente fala das startups, né, a gente tem que ter essa noção justamente para fazer essa previsão da escalabilidade. Que isso é a complexidade do gestor de startup. Que além de estar trabalhando um negócio que é volátil, que permite grandes ganhos, mas é volátil, né? Tem uma mudança muito rápida de tecnologia, também tem que lidar com os desafios dessa escalabilidade. Porque em algum momento, quando pega o negócio, você nem percebe, começa a vender para tudo quanto é lado. É o famoso lá, Jim Pass, que quando pegou, começou a ter gente agregando e colocando e comprando para as empresas. É o iFood que começa a ter pedido atrás de pedido, atrás de pedido, milhares e milhares e milhões de pedidos. Porque cai no gosto,
cai nos aspectos culturais, cai na noção de uso da sua funcionalidade, da sua solução junto ao mercado, aí ó, você tem que segurar o BO. Então o crescimento, a quantidade de startups que quebram porque cresceram é muito grande. Tem um monte de startups, você vê aí, as startups, ó, acabou de receber uma rodada de captação, subiu o patamar, quebrou. Por quê? Não soube fazer essa previsibilidade, né, da escalabilidade, né, de trabalhar num novo patamar. E é por isso que eu quero alertar você, e eu estou te falando antes, para que você saiba, você vai ter um crescimento exponencial espetacular, sua empresa vai crescer, você vai se sentir super bem, você vai se sentir super motivado, você vai conseguir fazer com que gere emprego e crescimento e tudo mais, mas tem que se preparar para o tranco do crescimento. Por quê? Porque a grande questão é aqui, ó. Você tem que colocar a sua startup num novo patamar. E esse novo patamar, ele é complexo. Mas eu tô te avisando agora. E aí você fica tranquilo. Percebeu como o recado aqui é sério? Né? Eu tô te alertando para, né, as demandas do crescimento. Que vai acontecer. Mas para que você consiga segurar o BO, você tem que estar prevendo já esse crescimento já à medida em que você desenvolve. Por quê? Porque o investidor ele está colocando dinheiro justamente porque ele está prevendo esse crescimento. Então ele confia em você. Para que você evite questionamentos, para que você evite ser protestado, processado pelo mau uso do recurso, tem que estar com essa previsão. De novo, né? Pode mudar o cenário? Lógico que não só pode, como provavelmente vai mudar, mas você tem que ter essa previsão de crescimento. Faz ajustes ao longo do caminho. Por quê? Porque o dinheiro, o recurso, ele te coloca no novo patamar. Pensa o seguinte, a empresa convencional, ela cresce, certo? Ela está crescendo, e aí ela vai se desenvolvendo, à medida que entra o recurso, ela vai subindo. O que vai acontecer com o investimento? Você não espera esse crescimento gradual, você vem o dinheiro, você te coloca no novo patamar rapidamente. Agora, se você não sabe o caminho que vai seguir, olha o perigo. Se você não sabe o caminho que vai seguir, porque se você crescesse naturalmente, apareceria o caminho, não é verdade? Então, você saberia esse caminho. Agora, imagina que logo de cara, você, em vez de fazer esse caminho, você vai doar para o bem imediatamente. Se você não sabe esse caminho, você queima o dinheiro. Ao queimar dinheiro incorretamente, você é questionado pelo mau uso do recurso, você é questionado porque não presta contas e você pode ser processado. Sim, você vai ter que responder pelo uso indevido do recurso. Professor Lauton, mas e se der prejuízo à startup? Eu falo, o investidor ele já está ciente dessa questão. E é por isso que você tem que fazer o due diligence. Para que ele veja o risco, ele entenda o risco. Então, quanto mais transparente for o due diligence que você fizer, melhor para você fazer a captação dos recursos. Quanto mais informações você passar para o investidor, melhor vai ser o relacionamento que você vai ter. Lembrando que quando eu falo investidor aqui, mas eu estou falando não só de uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas, pode ser 10, pode ser 100, pode ser 200, okay? Dentro do tamanho da rodada. Né? E aqui também vem um ponto importante. Retoma aqui o material. Tá vendo esse segundo item aqui? Ó, tempo previsto para o uso dos recursos, normalmente 24 meses. Você tem que prever a necessidade dos recursos para 24 meses. O que isso significa? Você está no mês 0 hoje. Okay? Mês 0. E você está nesse tamanho. No mês 24, você vai estar desse tamanho aqui. Okay? E aí você precisa prever o uso. Então, tem startup, principalmente startup que acompanha com a gente, lá do hub nosso, lá que a gente fala o seguinte, eu quero tantos R$1.000. Eu falo, tá errado. Por que você está pensando com a cabeça de hoje? Você está pensando hoje, tá você, às vezes só um empreendedor, talvez um funcionário, né? A estrutura de tantos atendimentos. Sei lá, eu faço 100 atendimentos por mês. Eu falo, cara, você tem que pensar aqui como você vai fazer o 10K. Quando você estiver fazendo 10.000 atendimentos, e hoje está você, empreendedor, às vezes com 1 ou 2 funcionários apenas, ou só os empreendedores, né? Muitas vezes os empreendedores eles seguram o BO por muito tempo sem funcionários. Né? Daqui a pouquinho você está com 40 funcionários, 10.000 atendimentos diários. Você fazia 100 por mês, está fazendo 10.000 atendimentos diários. Qual o tamanho do recurso e da estrutura que você vai precisar? Se você fosse calcular hoje isso, quanto seria? Professor Lázaro, peraí, vou fazer o cálculo aqui, não sei o quê. Não, dá tanto. Nossa, é um caminhão de dinheiro. Eu falei, é um caminhão de dinheiro hoje, na visão hoje, mas lá não vai ser, porque lá você vai estar sustentando.
Só que você precisa chegar lá, e para chegar lá o dinheiro tem que estar disponível por 24 meses. Por que 24 meses? De novo, porque é o intervalo de tempo entre uma e outra rodada. Se você gastar todo o dinheiro antes das 24, desse intervalo simbólico de 24 meses, né, pode acontecer de você morrer na praia, por exemplo, daqui a 10, 12 meses você precisar de uma nova rodada de investimento para sustentar o crescimento. E aí vai ficar difícil convencer os investidores que você calculou errado. Então precisa fazer um investimento, precisa seguir. E é por isso que às vezes tem modelos de investimento, que a gente já conversou tantas vezes aqui, tem material do canal de fazer contrato de safe, são outros investimentos que você não fica barganhando percentual, essas coisas que é difícil, que tem que implantar, tem até que fazer um trabalho de educação de mercado, que muitas vezes nem os próprios investidores conhecem e tudo mais. Acompanhe o material no canal, aqui que você vai ver, você vai entender. Tem um material específico que fala sobre os contratos de investimento. Porque aí é a forma de você, ao invés de falar assim, 750 mil, 500 mil, 200 mil, não, às vezes, dependendo da forma, o investidor fala assim, para você chegar nisso, você precisa de quanto? Eu preciso de tanto. O investidor coloca o dinheiro. Porque ele entende a trajetória do uso do recurso. E você vai prestar contas seguindo o quê? Esta trajetória do uso do recurso. Como a previsão que vai chegar em tal patamar. Gostou desse material? Então, já convido você. Inscreva-se no nosso canal, certo? Inscreva-se nos canais, tá? Então tá aí, né? YouTube, Instagram, Facebook. Tá lá, professor Lauton, para você acompanhar. Mande suas dúvidas, eu respondo todas elas, ok? Suas dúvidas, seus comentários podem se tornar, inclusive, materiais para as próximas transmissões, porque a sua dúvida é a realidade. Eu, como empreendedor, eu entendo exatamente o que você passa, porque eu já sei, eu já passei por isso, e eu vou poder compartilhar com você e fazer com que o seu negócio cresça. Inscreva-se no nosso canal. Eu desejo muito sucesso. Grande abraço. Até a próxima transmissão. Valeu. Tchau.